Hello, my dear students, how are you? Hoje mais um dia de Descomplica para vocês. Hoje eu descomplicando as question words, também conhecidas como WH questions. São palavras, aqui estão elas, que começam com WH, tirando how, que elas vão te direcionar a um tipo de pergunta que vai muito além de uma pergunta direta. Uma pergunta direta é aquela que admite a resposta como yes or no. E aqui, quando eu tenho uma pergunta que comece com uma dessas aqui, eu vou querer saber algo além de um yes or no. Então, atenção na explicação, porque ela vai ajudar muito a conduzir vocês a dar a resposta certa para a pergunta certa. Ok? Notem que elas são muito parecidas também, o que gera muita confusão na hora de traduzir uma e outra. Também vou ajudá-las com isso. Ok? Então, atenção aqui na explicação e bora praticar as question words hoje comigo. Começando por when. When, quando eu tenho uma pergunta, alguém se refere, se direciona a mim com uma pergunta começando com when, eu preciso lembrar que when tem a ver com quando. Então, é uma data que eu preciso responder para essa pessoa. Example, when is your English classes? When is your birthday? Perceba, eu preciso responder uma pergunta. Quando? Quando é sua aula de inglês? Quando é o seu aniversário? Então, when é igual a quando. When. Logo, eu tenho which. E aí, eu vou pedir para vocês relacionarem ao what. Porque eu tenho what como qual, de uma forma mais abrangente, e which como qual, de uma forma mais específica. Example. What is your favorite color? Purple. Okay? Então, dentre todas as cores existentes, qual é a sua cor favorita? A minha é roxa. Purple. Só que eu posso perguntar de uma forma mais específica, dentre duas cores. Eu estou numa loja segurando duas camisetas, uma marrom e uma roxa. E aí eu olho para a pessoa e pergunto, which one do you prefer? Which one do you prefer? Perceba que eu estou falando qual dessas duas, não dentre todas as cores existentes no mundo, na face da Terra. Então, which, ela vai ser mais específica. Eu posso estar demonstrando, pode estar no contexto, mas eu posso também estar falando elas, né? Which do you prefer? Reggae music or classical music? Ok? Então, eu estou dando opções para a pessoa, tornando essa uma pergunta um pouco mais específica. What, qual, de forma mais geral, which, qual dessas, ou qual de uma forma mais específica, ok? Logo eu tenho where, que vai me conduzir a uma resposta que tem a ver com um lugar, porque where quer dizer onde. Where do you live? Where are you from? De onde você é? Onde você mora? Where, ok? Logo eu tenho why, e why, diferente do português, que temos ali alguns porquês de pergunta, de resposta, junto, separado, com acento, sem acento, no inglês eu tenho dois porquês. O porquê de pergunta, que é why, esse que está aqui em yellow, e o porquê de resposta, que é because. A pronúncia disso é because, ok? Então, why? Why do you study English? Because I want to travel, ok? Então, why de pergunta e because para a resposta. Simples assim. E aí eu tenho who. A pronúncia aí muda, né? Quando eu tenho final Y, why. Quando eu tenho final O, fica who. Who vai me direcionar a uma resposta que tem a ver com uma pessoa, com alguém, porque who quer dizer quem. Who are you? Who is she? Who is he? Quem é você? Quem é ele? Quem é ela? Ok? Who. A pronúncia disso vem daqui, ó. Who. Aqui. Logo, eu também tenho whose, que são bem parecidos com who, mas whose eu vou usar quando eu quero perguntar de quem. Algo que pertence a alguém. E esse alguém é quem? Então, eu vou fazer a pergunta usando whose nesse caso. Example. Whose books are these? Logo depois do whose, vem o substantivo. Vem o que eu quero saber de quem é, a quem pertence aquele objeto. So, whose, nesse caso, eu traduziria como de quem, enquanto who eu traduziria como quem. Ok? What. Como eu falei anteriormente, what é usado como qual para perguntas abrangentes, mas também ele pode ser usado e traduzido como o que. Example. What is this? O que é isso?
ok? What is going on? O que está acontecendo? Então, what não é somente qual, mas também quer dizer o quê. E aí a gente chega no how. E o how eu separei um slide só para ele, porque no geral ele quer dizer como, ok? A gente conhece ele naquela pergunta clássica, how are you? Or how's it going? Duas formas de perguntar como você está. How are you? How's it going? Mas também tem as suas variáveis, eu vou falar delas daqui a pouquinho. Antes disso, trouxe os exemplos que eu falei anteriormente aqui para vocês visualizarem melhor. Example number 1. When is your birthday? Resposta, uma data. When quer dizer quando. Lá na aula de dates, na verdade, numbers, eu ensinei vocês a usarem os números ordinais. E aí está a minha data de aniversário no formato americano. May, primeiro mês. Second, primeiro, o ordinal. E o símbolo dele, ND, porque second termina com ND. On May 2nd. 2 de maio, 2º de maio. Which color do you prefer? Purple or brown? Purple, that's my favorite color. Okay, I'm being specific here. Where is your work? Onde é o seu trabalho? In downtown, no centro da cidade. Um lugar. Então, where? Onde? Why are you here? Por que você está aqui? Why? Because I want to see you. Porque eu quero te ver. Então, why de pergunta e because de resposta. Atenção para a pronúncia do porquê de resposta. Because. Because. Who's your teacher? Who is your teacher? Who? Quem? E a resposta, uma pessoa. Soraya is my teacher. Her name is Soraya. She is my teacher. Whose books are these? De quem são esses livros? They are hers, eles são dela. Também o whose, a resposta vai ser uma pessoa, né? Só a diferença aqui não vai ser quem, sim de quem. Porque existe ali um objeto que pertence a essa pessoa e eu quero saber de quem é esse objeto. What kind of music do you like? Tô sendo abrangente aí, falando what no sentido de qual. Lembrando que ele também pode ser o quê. E o how no sentido de como. How is your husband? How is your sister? How is your family? Como está o seu marido? Como está a sua família? Como está você? Ok? Só que o how, ele não é só apenas como. E aí eu vou trazer outra ideia para vocês aqui refletirem comigo. How, quando eu encontrar o how ao lado de um adjetivo, eu vou traduzir o how como quão. A gente não usa muito isso no português, mas isso no inglês é muito comum. How plus adjective pode ser traduzido como quão. Exemplo, ao invés de perguntar assim, tá bom esse bolo? Ou a tua casa é grande? Eu posso perguntar, how big is your house? How good is this cake? Quão bom está esse bolo? Quão grande é a sua casa? Isso no inglês é muito comum. Então, podem usar sem medo, ok? E aí eu vou usar o how e mais o adjetivo que eu quero falar. Quando eu pergunto assim, qual a distância, quanto tempo leva para chegar até a estação de metrô? Esse quão longe, quanto tempo, eu vou usar o how long, for example. Lá naquela última pergunta lá de baixo. How long does it take to get to? E qualquer lugar que você queira saber, quanto tempo leva para chegar. O get aqui está no sentido de chegar. Então, quanto tempo leva? How long does it take to get to o lugar que você quer saber quanto tempo leva para chegar? To the bus station, to your work, to your house. Também tem o how are you, que eu já expliquei para vocês, que é simplesmente como. E aí é interessante, porque quando a gente pergunta quantos anos você tem, na verdade o que a gente está perguntando é quão velho é você. Quão velho você é. How old are you? Naquele estado de how como quão, ok? Mas claro, eu vou traduzir com o que se refere ao português, com o que a gente, quando está mais relacionado, melhor para a gente poder entender o uso da pergunta, né? How old are you? Quantos anos você tem? Eu vou questionar para quando eu quero saber a idade da pessoa. How often do you study English? How often tem a ver com frequência. Portanto, a minha resposta vai ser um advérbio de frequência, seja ele
sometimes, every day, every week, once a week, twice a day, ok? Twice e once quer dizer uma vez e duas vezes. Twice, two times, duas vezes. Once, one time. How good was that? Quão bom estava isso? Quão bom estava o filme? How good was that? Oh, it was amazing, tá? Quão bom estava o filme? Para a pessoa dar um feedback para outra. How come é ótimo, porque também é uma expressão, você pode usar o how come para dizer como assim? Para pedir para que a pessoa fale um pouco mais sobre o que ela está falando. How come? Ou até uma expressão de surpresa. How come you forgot my birthday? Como assim você esqueceu do meu aniversário? Então, how come, o how com come, vira uma expressão, uma gíria, né? Como assim? E aí, temos o tão falado how much e how many. E atenção aqui, porque muita gente acha que how much quer dizer quanto custa. E não é verdade. How much não quer dizer quanto custa. How much quer dizer apenas quanto, enquanto how many quer dizer quantos. Quando eu tenho algo que eu consigo botar no plural, consigo quantificar, eu vou usar how many. Quando eu não posso usar quantos, eu tenho que usar quanto, porque é algo incontável, eu vou usar o how much. E quando a gente pergunta quanto custa, a gente não fala quantos, a gente fala quanto. Quanto é? Quanto custa? Por isso eu vou usar o how much. Mas o how much quer dizer quanto e não quantos. Quantos? How many. E quanto? How much. Tá aqui, até separei eles num novo slide para deixar ainda mais claro para vocês. How many eu vou usar para coisas contáveis. Então, depois do how many vai estar palavras no plural. Example. How many apples do you want? How many drinks did you have tonight? How many people are there in your house? Ok? People é uma palavra que já está no plural. Apesar de não estar com S ali, é um plural irregular, é uma palavra que já é no plural. Então, people quer dizer pessoas, é o plural de person. One person, two or more people. E o how much, eu vou traduzir como quanto, vou usar para coisas incontáveis. Atenção nas perguntas, exemplos ali. How much water do you drink every day? How much sugar would you like in your coffee? How much money do you have? Perceba que água, açúcar, dinheiro, a gente sempre pergunta quanto, né? Quanto de água, quanto de açúcar, quanto de dinheiro você tem? Então, eu não posso traduzir como how many nesse caso, utilizar o how many nesse caso, eu tenho que usar o how much, certo? Dica, líquidos, grãos, pós e dinheiro, eu não consigo contar. O que eu conto é a cédula do dinheiro, é a moeda, mas o dinheiro em si ele é incontável, ele é um substantivo incontável. Eu sempre vou usar o how much quando eu vou perguntar sobre dinheiro. E no português a gente também usa isso, gente. Percebam, eu não falo quantos dinheiros, eu falo quanto de dinheiro, quanto dinheiro você tem. Então, em inglês é a mesma coisa. How much, quanto, how many, quantos. Simples assim. E outra coisa que pega muito é quando a gente vê preposições no final de frases que tem esses question words. Sempre que eu tiver uma frase que tenha uma question words, de onde você é, por mais que tenha uma preposição antes, como esses exemplos, de onde você é, sobre o que você está falando, com quem você vai à festa, as preposições vêm antes no português e depois vêm as question words. Mas no inglês, as question words são as líderes dessa pergunta. Elas vão vir na frente de qualquer coisa, certo? Por isso que a preposição vai lá para o final. E por mais que isso pareça estranho no inglês ou para a gente utilizar, é assim que funciona a estrutura. Então, você vai falar, onde é você de? O de foi lá para o final da frase. Where are you from? Certo? Eu vou usar primeiro a question words e a preposition vai lá para o final da minha frase. What are you talking about? O que você está falando sobre? Who are you going to the party with? Com quem você vai para a festa? Quem você vai para a festa com? What are you good at? O que você é bom no que você é bom. Perceba que as prepositions vão para o final destas frases. Por mais estranho que isso soe, é assim a estrutura do inglês. O líder ali é a question word. Ela vai ser a primeira coisa que vai vir na frase de vocês.
logo auxiliar, sujeitos e o que for. Mas a question word vai ser as primeiras coisas que vão aparecer quando elas estiverem nas perguntas. Mesmo que uma preposição esteja na frente no português, no inglês, elas vão lá para o final. Ok? Bom, vamos fazer um exercício de reading aqui. Eu trouxe até um bônus, que é esse videozinho. Vocês não deixem de assistir, porque falam sobre vocabulário de mercado. Muito útil para vocês. É um texto pequeno, e desse texto eu tirei algumas perguntas, só que as perguntas estão sem as question words. Então, vocês vão ter que ajudar a formular as perguntas. Não precisa nem responder, porque está ali subentendido no texto. Mas o que eu quero é que vocês pratiquem as question words. Então, coloquem ali, respostas ali embaixo da apresentação, a melhor question words para cada uma daquelas perguntas. E esse reading, eu quero que vocês pratiquem o shadowing comigo, que é o quê? Pronunciar, repetir, ler enquanto eu estou lendo, pode ler comigo, pode ler depois, mas não deixem de prestar muita atenção na minha pronúncia e tentar fazer o mais parecido possível, porque essa prática vai ajudar vocês no speaking com certeza e no reading também, né? Nessa habilidade que a gente precisa estar treinando. Depois a gente vai falar também sobre o vocabulário desse texto e algumas traduções, ok? Então, let's read together. Yesterday, Mia drove to the supermarket. She went to the deli. When it was her turn, she asked for chicken drumsticks. Then she asked for 200 grams ricotta cheese. Mia thanked the service person and went to the checkout. Ok? Pronunciem como eu fiz, conectem as palavras como eu fiz. Perceba, por exemplo, que eu usei she went to, eu não falei separado, eu falei she went to the deli, she went to the deli. Prestem atenção nessas conexões, porque quando um nativo for falar com vocês, eles não vão falar pausadamente, eles vão falar conectando palavras com as outras. Então, esse exercício de reading é muito importante para a gente entender essa forma de pronúncia de palavras, ok? Agora, trabalhando um pouco de translation aqui, de interpretação de texto, o exercício vocês entenderam o que é para fazer, né? Buscar a question word que mais se aplica a cada uma daquelas perguntas. Nesse contexto de supermarket, eu também deixei aquele bônus, aquele vídeo ali que fala sobre alguns vocabulários de supermarket. E no texto fala também alguns deles, como drumsticks, que são as coxinhas de frango que a gente compra no mercado, ok? Para preparar um prato como aquele ali da foto. Drumsticks, as coxinhas. Na verdade, eles comparam as coxinhas como baquetas de tambor, como aquelas de bumbo, talvez, aquelas baquetas maiores que parecem realmente uma coxinha como essa. Enquanto a gente compara com uma coxa, eles comparam com uma baqueta, né? Então, assim eles chamam essas coxinhas de frango, baquetas de frango. Chicken drumsticks. Esse texto a gente percebe que está no passado, porque ele começa com ontem, yesterday, né? Então, todos os verbos que você vai encontrar aqui são verbos que estão no passado, é uma história contada no passado. Então, ela foi no mercado, e aí ela foi a um determinado ponto do mercado chamado deli. Deli é um lugar onde a gente compra queijos por quilo, carnes frescas ou resfriadas, né? Então, a gente chama esse local de deli. E ela comprou drumstick e logo comprou ricotta cheese, que é um tipo de cheese, de queijo. Ali o número 200 grams. 200 grams, certo? Logo ela agradeceu, o verbo thank no passado, thanked, a pessoa que estava ali atendendo ela, e foi para o checkout. Checkout, na verdade, é o lugar onde a gente faz o pagamento das nossas compras ao final. É o checkout, ok? Quando você chega no aeroporto, você chama aquele local onde a gente faz o check-in de check-in. Mas no mercado também eu tenho o checkout, que é onde eu faço o pagamento das minhas compras e vou embora com elas bem feliz. Ok? É isso. Além desse exercício aqui de encontrar
o melhor question words para essas frases, eu também tenho um listening aqui para vocês, onde tem um vídeo, onde as pessoas perguntam, o entrevistador pergunta para os pais algumas perguntas básicas sobre os filhos deles, e eles se enrolam um pouco para responder. E ali, todas as perguntas foram usadas uma question word para poder fazer e estruturá-las. Quais foram essas question words? Então, é um listening, você vai ouvir e vai transcrever ali no espaço, certo? As perguntas foram feitas, foram exatamente aquelas ali. Só bastam preencher com as question words utilizadas através do vídeo que você vai assistir. Pode deixar as respostas ali embaixo também da apresentação. E por último também, para a gente praticar e entender de uma vez por toda o uso dessas question words, deixo essa atividade para vocês. Suponhamos que vocês receberam um convite de Nick and John para esse wedding, esse casamento maravilhoso. Só que o convite veio assim: Save the date, 2025, Nick and John, a special invitation, see you on our big day, welcome to our wedding. E aí, não tem data, não tem local, não tem dress code, não sei como eu vou vestir, não sei com quem eu vou levar comigo, a data, o local. Então, eu gostaria que vocês criassem no mínimo 4 ou 5 perguntas para vocês fazerem aos noivos e também identificarem mais informações sobre esse casamento para poder ver se vocês vão poder aceitar esse convite ou não. Quais perguntas você faria? O que falta de informação nesse convite? Também deixa ali embaixo na apresentação, que quando eu estiver pronto ali, com certeza eu vou olhar, vou trocar com vocês, vou corrigir e vou ajudá-los a estruturar essas frases da melhor forma possível. Então, pratiquem, gente, pratiquem. É na prática que a gente consegue alcançar o objetivo de entender, compreender e usar o que a gente está aprendendo melhor. Bora praticar? Espero ter descomplicado esse tema para vocês um pouco mais de question words. Agora é com você. Bora estudar, ok? Nos vemos na próxima Descomplica, na semana que vem. Thank you for having me and see you next time. Bye!